Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao L3D P Studios. Até eu me confundo com esse, com esse nomezinho, mas é uma sigla no qual representa o meu canal, que é o que de fato eu faço. Ah, bom, a gente terminou de ver então no último tutorial, né, as categorias utilitários, né, e os programas que compõem essa categoria. Antes de falar dos menus atualizar, recarregar, bloquear, desligar, reiniciar e sair, tá? Essa parte vai entrar mais junto com o JWM, tá certo? Por hora eu vou estar explicando sobre o tunar e a hierarquia, tá, das pastas do Linux, tá certo? Eu vou abrir aqui o tunar para vocês verem. Esse aqui é o gerenciador de arquivos, tá? E a hierarquia que compõe o Linux, tá? Ela é formada pelos arquivos binário, arquivos de inicialização, dispositivos, configurações, né, pasta do usuário, bibliotecas, 32 bits, 64 bits, tá? Uma pasta de mídia temporária aqui onde os pendrives são espetados e montados aqui dentro dessa pasta, o barra MNT, que também serve para montar HDs externo, por exemplo, etc. Tá? O OPT que é de opcional, proc, que é de processos. Quando a gente vai montar um Linux do zero, a gente precisa entrar com chroot, então a gente precisa levantar também os processos. Os processos, os executáveis dos processos, tá? E os serviços desses processos. Além do sistema, tá? Serviços dos sistemas aqui. Então essas quatro pastas são necessárias para, digamos, levantar um sistema, entrar no sistema como um chroot, de fato, tá? Mas as principais é sys, run e proc, por exemplo, tá? O TMP é de temporário. Às vezes a gente executa um programa bootável, né? Aqueles que a gente dá dois cliques e já abre o programa inteiro sem precisar instalar, né? Então ele abre, mas a pasta de que contém lá os executáveis dele, as bibliotecas, tá? Todas elas abrem aqui no temp, tá? No TMP, fica aberto aqui, temporariamente. Aí depois quando a gente sai do programa, que é um programa bootável, tá? Ela fecha aqui no temp, se apaga simplesmente, certo? O USR, que é user var, que é para coisas do tipo log, tá? Log do sistema, log de mensagem, log do usuário, tá? Vai estar tudo aqui no var. E a gente tem também alguns atalhos, tá? Tudo isso aqui, pessoal, tá? Se chama FHS, né? File Hierarchic System. Então, quando vocês verem digite as pastas do FHS, né? Lembra que essas pastas aqui, tá? Do sistema padrão, do core, do Linux, tá? Fica sempre no disco, no barra, tá? Essas pastas aqui. Nessa versão mais nova aí do Debian para diante, tá? Eles mudaram esse sistema de hierarquia, tá? Agora o bin ele é um atalho, caso alguém não saiba. O lib é um atalho, o lib64 é um atalho, sbin é um atalho, tá? Todas essas pastas bin, sbin, lib, lib64, tá? Elas estão apontando aqui para dentro dessa pasta aqui do USR, tá? Já que existe as mesmas pastas aqui dentro. Foi uma forma deles economizar espaço, tá? Porque a maioria dos executáveis do bin ficam dentro do barra usr barra bin, ok? Aí a mesma coisa as bibliotecas do Linux.
tá certo? O init.rd aqui, que está como atalho também, o kernel Linux, que é chamado, nomeado de VM Linux, tá? Eles estão apontando aqui para o boot, tá certo? Aqui estão eles aqui, ó. Beleza, pessoal? Então eu queria só esclarecer para vocês esse sistema de arquivos, tá? Como ele é composto e por que que ele é dessa forma, tá? Como eu expliquei no início, então, os binários ficam aqui, inicialização, dispositivos móveis, externos, teclado, mouse, etc é configuração, home é a pasta do usuário, libs são bibliotecas, mídia é onde a gente inspeta o pendrive aqui no PC, ele abre aqui na mídia, MNT a gente pode estar montando discos aqui dentro, OPT de opcional, tá certo? O proc de processo, run executáveis, digamos, dos processos, e o sys, depois que proc e run estiverem rodando, o sys vai ser o sistema tipo gerencial desse run e proc aqui, tá? Ao mesmo tempo. Tá certo? E é preciso ter um sistema operacional funcionando certinho com esses três caras aqui, proc, run e sys, rodando para poder acessar via Sega root, tá? Senão não vai, tá certo? A gente pega eles e monta no disco vazio, cria a pasta lá, exatamente a mesma pasta, e monta o proc no proc, run no run, sys no sys, tá? E aí a gente entra como Sega root, beleza? Como se fosse um fake root, basicamente. Certo, pessoal? Então é assim que funciona, tá? Outra coisa que eu queria já mostrar para vocês aqui nesse vídeo tutorial, no barra upt eu escolhi, tá? Para ser a minha pasta dos programas. Então, os meus programas Maya Linux eu instalo aqui dentro do programas, barra upt barra programas, e aqui vai estar os meus programas, tá? Tanto os programas antigos quanto os programas novos que eu for criando, tá certo? E os programas que já existem, né? No caso aqui o Blender, o Firefox, porém, cada programa desse que já existe, como eu posso ter versões mais atuais do que o Debian original ele trabalha com pacotes estáveis, tá? Mas tem programas que eu preciso que seja atualizado, como o Godot, por exemplo, certo? E eu quero poder gerenciar os programas, tá? A meu bel prazer. Então, eu criei uma pasta com o prefixo Maya, traço o nome dos programas e traço a versão. Dessa forma aqui, tá com o prefixo Maya, vocês e eu, a gente não se confunde na hora de remover o pacote. Por exemplo, a gente pode instalar o Audacity do Debian e instalar o Audacity do Maya Linux, tá? Maya Audacity. Mesmo que ambas tenham a mesma versão, não vai, na hora de remover, não vai haver uma confusão entre as duas versões, beleza? Porque o meu prefixo é Maya e o Linux entende, ele difere, tá? As palavras, os caracteres. Então, se escrever uma pasta com M maiúsculo, tem que ser o M maiúsculo, tá? Não adianta escrever minúsculo, porque o Linux você não vai entender o sistema, tá? O terminal, ele não vai entender. E é mais ou menos a mesma forma que eu usei para organizar meus programas aqui dentro. Beleza, pessoal? Bom, então era isso aí, tá? Queria mostrar para vocês um pouco disso aí. No próximo vídeo
eu vou falar, eu vou mostrar onde está o meu repositório, onde fica o meu repositório, tá? Aqui no Maya Linux, para vocês, se vocês quiserem automatizar o de vocês aí, se vocês quiserem instalar adicionar um repositório, tá? Vocês podem estar adicionando aí para vocês também, certo? Eu não costumo atualizar sempre o repositório porque é uma encheção de saco. Também ficar atualizando toda hora sai programas com versões novas, tá? Por exemplo, o GDevelop, mas tem modificações que é um porre que troquei o A para um A maiúsculo, por exemplo. E aí lança uma nova versão disso, sabe? São coisas assim que não tem porquê. Então, eu evito de ficar atualizando o tempo todo, tá? Os pacotes, porque o meu lema é, se tá funcionando, deixa funcionar, até realmente vir uma versão que, de fato, traga melhorias relevantes pro nosso dia a dia, tá ligado? Eu penso assim, dessa forma. Não sei se vocês vão pensar igual, mas eu penso assim. Se é pra atualizar, então que seja um negócio que venha pra bombar, assim, sabe? Que venha pra ajudar mesmo. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo. Falou e fui!